Glória a Deus. Pega a sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo de número 12. Quantos encontrou, diga: eu vou para o céu. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém? Pode sentar. Em nome do Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele tinha um propósito aqui na terra. O nosso Senhor Jesus, ele tinha um propósito aqui na terra. E o propósito de Jesus era salvar a humanidade e restaurar a relação que foi quebrada entre Deus e os homens. Então Deus, ele tinha um quê? Um propósito. E esse propósito era de salvar a humanidade. Quantos aqui estão salvos? Amém? Jesus, ele precisava escolher 12 discípulos. Quantos discípulos? 12. Para estarem com ele e aprender com ele, para serem enviados para dar continuidade do ministério de Jesus, para pregar a palavra de Deus. Então Jesus, ele sabia que o período dele aqui na terra seria por pouco tempo. Jesus, ele foi batizado com seus 30 anos, ele morreu com seus, mais ou menos com seus 33 anos, por volta dos 33 anos. Então, o ministério de Jesus foi apenas 3 anos. Quantos anos? Somente 3 anos. Então, Jesus, sabendo que o período do ministério dele aqui na terra seria somente 3 anos, então ele precisava de escolher discípulos para que pudesse aprender todo o ministério da pregação da palavra de Deus. E Deus, ele sobe ao monte e ele passa a noite em oração, para que Deus colocasse no coração dele quem ele iria escolher para ser discípulo, quem ele iria escolher para continuar a pregar a sua palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que quando Jesus passou um período de durante 3 anos, os discípulos, ele aprenderam tudo que Jesus estava ensinando e fazendo. Os discípulos estavam aprendendo tudo que Jesus fazia e ensinava. Jesus precisava de alguns discípulos, de alguns homens de Deus, para que pudesse continuar a pregação da palavra. Para que continuasse o quê? A pregação da palavra de Deus. Nós sabemos que o nosso período aqui na terra, ela tem uma data. O nosso período aqui na terra, ela tem um tempo certo. Vai chegar dias que eu e você não vão mais existir mais. E nós precisamos que outras pessoas possam dar continuidade naquilo que nós estamos fazendo aqui na terra. Porque se você não ensinar alguém a continuar aquilo que você aprendeu, isso significa que tudo que você aprendeu vai morrer com você. Fala que existe um lugar que tem muitos sonhos, muitos projetos, muitos planos que não foram realizados.
Esse local é no cemitério. Pessoas que morreram antes de concretizar os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, morreram tudo antes da sua hora. Nós sabemos que nós temos um período. Jesus, ele sabia que o período do ministério dele era somente os 3 anos. Então ele precisava de ensinar aos discípulos a continuar o seu ministério. Nós, pastores, obreiros, missionária, nós temos um período aqui na terra. E nós precisamos de estar ensinando a outras pessoas continuar fazendo aquilo que nós fazíamos. Porque se nós morrermos, tudo aquilo que nós fazíamos vai morrer junto com nós, pastor Everaldo. Então, tudo a pregação que nós fazia, todo o ensinamento que nós fazia, vai morrer junto com a gente. Porque a gente não preparou pessoas para que pudessem continuar aquilo que nós fizemos aqui na terra. Então, o dia que nós morremos, tudo aquilo que nós sabemos vai junto com a gente. Eu me lembro de um pastor que Jesus chamou muita atenção dele, porque Jesus falou para ele: quando você morrer, tudo isso que você está construindo vai ficar para quem? Quem é que vai dar continuidade com tudo isso que você tem hoje? Deus falou tão forte no coração dele que ele começou a ensinar todo mundo. Porque ele não queria que aquilo que Deus colocou na mão dele morresse junto com ele. Ele queria que desse continuidade. É a mesma coisa quando você vê um corredor e ele está com um bastão na mão. E ele faz o quê? Passa o bastão para ele continuar correndo. Então vai chegar uma hora, obreiros, pastores, missionários, que nós vamos ter que passar o bastão para o próximo, para ele continuar dando continuidade naquilo que nós fazemos. Pode chegar dias que eu posso passar o bastão para a irmã Cida e para o seu futuro esposo. E é eu que vou fazer o casamento. Vai chegar dias que eu vou ter que passar o bastão para o casal. E eles vão dar continuidade naquilo que nós começamos. Então vai chegar dias que eu vou ter que passar o bastão para uma dessas crianças. Para uma dessas crianças que quando elas casarem e ter os seus esposos, elas vão dar continuidade, pastor, aquilo que nós começamos. Então vai chegar o dia que nós vamos ter que passar o bastão para o próximo. Então tudo que você está aprendendo aqui, irmão, você precisa de passar para os seus filhos, você precisa passar para os seus familiares, você precisa passar para os seus amigos, as pessoas da empresa, as pessoas dentro de uma condução. Você tem que passar tudo aquilo que você está aprendendo aqui, porque senão um dia Deus vai te chamar e tudo que você aprendeu vai morrer com você. Jesus, sabendo disso, ele prepara quantos? 12 discípulos. Ele precisava de preparar os discípulos para continuar o ministério dele. E até hoje, o bastão está sendo passado. E hoje, o bastão está na nossa mão, pastor. Mas logo, logo, nós vamos ter que passar o bastão para o próximo. Então, Jesus, ele estava preparando discípulos para continuar o ministério dele. E nós aqui, pastor, nós estamos preparando discípulos para dar continuidade àquilo que nós começamos. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar, posso ser sincero, eu não era muito fã de escola. Vocês ficaram em silêncio, né? Vocês também não era muito fã também, né? Mas era importante, porque nós estávamos ali fazendo o quê? Aprendendo. Eu lembro que a aula que eu gostava mais era o momento do recreio. Era a aula que eu gostava mais, é a hora do recreio.
Só que na minha época a gente não tinha essa noção que era importante nós aprender. Nós levávamos muito tudo pela base da brincadeira, levava tudo na base do oba-oba, e a gente nunca levava as coisas muito a sério, especialmente coisa de escola. Eu vejo minha filha estudando na escola hoje, na faculdade, ela vai para o 4º ano, né? 4º ano, já está no último ano de escola, eu pensando, meu Deus, eu fiquei acho que até mais tempo, e até agora eu acho que eu não pedi muita coisa não. Fiquei mais tempo do que ela na escola e não aprendi muito. Ela com 4 anos, está fazendo uma faculdade, já está terminando, logo vai ser uma enfermeira. E talvez muitos de nós aqui ficou até mais vezes do que 4 anos, muito mais anos do que 4. 4, 5, 8, 10 anos. E fala, mas que conta é essa, né? Que não bate, né? A pessoa entra com 7 anos, está na escola ainda. A pessoa tem 5, 10 anos na escola e não aprendeu nada. Ela está perdendo a oportunidade de aprender coisas que as pessoas lá atrás aprenderam e está passando para nós agora. E muitos de nós falam que está ultrapassado, que já está velho, que não tem mais utilidade aquilo. Mas tudo que você aprende, irmão, você sempre vai passar para o... Coisas que você faz hoje, foi a sua mãe que ensinou. De você ser educado, ser respeitoso, de você ser honesto, de você não pegar nada de ninguém. Foi coisas que o seu pai aprendeu e passou para você agora. De você honrar pai e mãe. Então, todas essas coisas a gente aprendemos quando nós éramos novos. E hoje nós estamos passando para quem? Para os nossos filhos. Talvez a sua mãe te ensinou a fazer um arroz, fazer um feijão, aquela que talvez alguém até hoje não aprendeu a fazer um arroz ainda. Talvez continue sendo aquele arroz papado, duro. Mas um dia você chegar lá, você vai conseguir. E a gente já vê até assim, meu Deus do céu, está falando comigo, Jesus. Mas você vai chegar lá, você vai aprender. Porque tem pessoas que estão querendo nos ensinar. Agora, o que importa é se você quer aprender o que as pessoas estão te ensinando. Ou algumas pessoas dizem assim, não, eu já sei de tudo. Até a hora que você quebra a cara. Aí você percebe que você não sabe de nada. Aí já lembra daquilo que papai falava. Meu Deus, papai me ensinou tanto, eu nunca quis dar ouvido. Agora eu entendo porque ele falava tanto isso. Agora eu tive que apanhar para entender o que meu pai estava dizendo. Eu nunca dei razão. Eu nunca dei ouvido ao que ele falava. Agora eu precisei de apanhar para entender que meu pai estava me ensinando para o meu bem. Só que nós temos dificuldade de aprender. Nós temos dificuldade de querer parar para ouvir as pessoas. Nós temos dificuldade de sentar para poder ouvir alguém nos ensinar algo que é bom, algo que nós podemos levar para a nossa vida inteira. Mas nós rejeitamos o ensinamento. Nós estamos aqui, pastor, para ensinar essas pessoas, para que amanhã elas possam ensinar os seus filhos. Mas nem todo mundo quer aprender. Nem todo mundo que está sentado aqui vão praticar aquilo que aprendeu. E isso é uma pena. De você estar sentado, ouvindo a palavra de Deus, mas nem tudo que está sendo dito aqui você vai praticar. E muitas pessoas, elas vão sofrer porque elas não quis dar ouvido. Olha que fala em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3 e o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. E útil para o ensino. Então toda a Escritura está dizendo da palavra de Deus, está dizendo da Bíblia,
é inspirada por quem? Por Deus. E é útil para o ensino. Então, a palavra de Deus está o quê? Nos ensinando. E se você estiver aqui com seus ouvidos abertos e ouvir o ensinamento de Deus, você vai levar para outras pessoas, para outras famílias, para os seus filhos, tudo aquilo que você está aprendendo. Para Deus fala que Jesus ele escolhe os 12 discípulos. Mas nem todos que foram escolhidos estavam aprendendo e andando com Jesus. Nem todos que estavam com Jesus estavam aprendendo. Para Deus fala que o próprio Pedro negou Jesus 3 vezes, mas estava na sala de aula com Jesus, aprendendo com Jesus. Judas trai a Jesus por causa de algumas moedas. E Judas estava na sala de aula, junto com Jesus, aprendendo, mas ele não praticou aquilo que ele aprendeu. Então, nem todos que estão ouvindo vão praticar aquilo que eles estão aprendendo. Então, Jesus ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: se você está aqui, irmão, então aprenda tudo aquilo que Deus está te ensinando e pratica ela. Quantos aqui escolheu a Deus como seu Salvador? Deixa eu perguntar de novo. Quantos aqui escolheu a Deus como seu Salvador? E se eu disser que você está enganado? E se eu disser que você não escolheu a Deus? Hã? Mas foi Ele que te escolheu. O que nós fizemos foi aceitar o convite dele. Então nós pensamos assim: não, eu escolhi a Deus como meu Salvador. Não. Foi Deus que te escolheu. Para Deus está dizendo que Jesus ele sobe ao monte para orar. E ele passou a noite inteira em oração, porque ele sabia que na parte da manhã ele tinha que escolher 12 discípulos para que pudesse andar com ele. Então não foram os discípulos que escolheram andar com Jesus, mas foi Jesus que escolheu eles para andar com Jesus. Então não foi você que escolheu a Jesus, foi Jesus que te escolheu para você estar na casa dele, para você andar com ele e para você aprender a palavra dele. Então foi ele que te escolheu. Foi assim, pastor? Foi o próprio Deus que nos escolheu. Talvez você escolheu, talvez não, né? Eu tenho certeza. Você escolheu o seu marido. A gente não escolhe também pai e mãe. A gente não consegue. Você consegue escolher pai e mãe? Agora você pode escolher quem é o seu marido. Você pode escolher aonde você vai trabalhar. Você pode escolher aonde você vai morar, aonde você vai almoçar, o que você vai almoçar. Então essas coisas você escolhe. Agora, para escolher Deus, você não consegue escolher, porque Ele te escolheu primeiro. Para Deus fala que muito antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já tinha te escolhido. Muito antes da sua mãe imaginar que você iria nascer, Deus já tinha te escolhido. Para poder estar sentado aqui nesta noite, numa quinta-feira fria, para poder aprender o quê? A palavra de Deus. Então este dia, pastor, foi marcado lá no cartório do céu, se eu posso dizer assim. Ele escolheu exatamente esta data, este dia, para que você pudesse aprender a palavra de Deus. E para dizer que foi Ele que te escolheu. Muito antes de você ter nascido, muito antes de você ter gerado, foi Deus que te escolheu para você estar aqui nesta noite.
Algumas vezes nós falamos assim: mas como Deus me escolhe, como Deus me escolheu se eu sou tão pecador? Como que Deus me escolheu se eu sou tão mau? Né? Como Deus me escolheu se eu sou uma pessoa tão ruim, tão desprezível? Onde a própria sociedade me rejeita, onde a própria família um dia me rejeitou também. Como que Deus me escolheu? A gente faz um autoanálise sobre nós e fala: não, eu não mereço ser escolhido por Deus. Porque eu sou pecador, eu sou falho, eu falo atrocidades, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa ruim. Como que Deus me escolheu? Eu sendo desse jeito, eu sendo dessa maneira. Eu me lembro que quando eu era mais novo e aí eu ia jogar bola, e aí tinha aquela escolha. Acho que o irmão já passou por isso. Nós tinha aquela, pastor Velasco também. Nós tinha escolher o time para jogar bola. E aí o dono da bola sempre era ele que escolhia o time, né? Ele era o dono da bola, né? Então ele sempre escolhia quem ia jogar para o lado dele. Então ele sempre chamava os melhores. Não, eu quero esse aqui no meu time. Não, esse aqui também eu quero no meu time. Então ele sempre escolhia os melhores. E os ruins ficava para o outro time. É bom ser o dono da bola, né? Então ele só escolhia: eu quero esse, só os bons. Os bons ficavam do lado dele. O ruim ficava para o outro time. Eu não era muito bom de bola, pastor. Então eu ficava muitas vezes no outro time. O time dos ruins. Mas Deus me escolheu, irmão. Talvez para a sociedade decretar até a minha morte. Talvez para a sociedade falou assim: talvez esse rapaz aí não passa de um ano. Talvez a sociedade abriu até uma cova, um buraco para me jogar lá dentro, para me enterrar. Porque, nossa, aí esse ano não passa. O jeito que ele está andando, as amizades que ele está andando, os amigos que estão junto com ele, não são boa peça. Então pode ter certeza que desse ano não passa. Mas Deus me escolheu. Talvez algumas vezes a gente é barrado na rua pelos policiais e o policial falando assim: se eu te pegar você de novo na rua. Então teve momento da nossa vida que pessoas decretaram a nossa morte. E nós era tão taxado de pessoa ruim, pessoa má, a gente começou a entender que nós era isso mesmo. Que a gente não prestava, que a gente não valia nada, que a nossa vida era aquilo mesmo, que nós tínhamos que viver aquilo mesmo, que para nós não tinha futuro, que para nós não tinha esperança, não tinha melhoras, que aquilo era a minha vida mesmo. Mas Deus me escolheu. Aonde as pessoas viraram as costas para mim, para não me ajudar, para não me estender a mão, não tinha uma pessoa para dizer: não, Deus vai ajudar você, Deus vai mudar a sua história. Não tinha um para dizer assim: não, fica tranquilo, Deus não quer que você viva dessa maneira. Porque todos já estavam esperando o momento de chegar a má notícia. Mas Deus me escolheu. Como Deus te escolheu para você estar aqui nesta noite. Talvez você foi rejeitado pela mãe, talvez você foi rejeitado pelo seu pai, talvez você foi rejeitado pela sua família. Talvez muitas vezes você fala assim: eu não sei nem por que eu nasci, porque minha mãe não me ama, meu pai não me ama, ninguém me ama. Sou tão maltratado dentro da minha casa, dentro do meu lar, no meio dos meus parentes. Mas ainda assim Deus te escolheu. Talvez você olhava para você e só vivia: nossa, eu sou um cara muito azarado, não tenho sorte com nada, não tenho sorte com ninguém. Tudo que eu coloco a mão quebra, tudo que eu ponho a mão estraga. Mas ainda assim Deus te escolheu. Você sendo um dos piores seres humanos que talvez você possa se considerar, mas ainda assim Ele te escolheu.
Só que nós olhamos para nós temos espelho dentro de casa. Nós sabemos quem nós somos. Nós temos espelho dentro de casa. Nós sabemos quem nós era. O que nós fazíamos. Mas eu não sei por qual motivo, por qual razão, mas Deus, Ele nos escolheu, irmão. Teve momentos na sua vida que você desejou até a morte, de tirar até a sua própria vida. Mas Deus falou assim, não, você não vai morrer, eu tenho um projeto na sua vida. Eu te escolhi para ser alguém nessa terra. Porque muitas vezes a pessoa fica perguntando assim, eu não sei nem o que eu vim fazer nessa terra. Eu não sei quais são os planos que Deus tem para comigo. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei qual é o meu destino. E a pessoa fica igual aquela música, deixa a vida me levar. Porque elas não sabem o que elas vão fazer da vida dela. Elas não sabem qual vai ser o futuro dela. Ela não tem expectativa com nada na vida dela. Mas mesmo você sentindo desta maneira, Deus, Ele te escolheu, irmão. Deus, Ele tem esses mistérios. Ele escolhe aquilo que não é nada, aquilo que não há ninguém. Ele escolhe aquilo que é pequeno para colocar no meio dos grandes. Ele chama aquele que é falho, aquele que é rejeitado, aquele que é excluído. Ele chama cada uma dessas pessoas, porque Deus tem plano com elas. Deus, Ele chama essas pessoas para confundir os sábios. Ele chama essas pessoas para confundir os grandes. É isso que Deus tem na sua vida. Você que se sente pequeno, rejeitado, excluído pela sociedade, pela sua família, Deus te escolheu. E essas mesmas pessoas que apontaram para você dizendo que você nunca vai ser ninguém, essas mesmas pessoas, elas vão as mesmas pessoas que nunca estenderam a mão para você, que nunca trouxeram uma palavra amiga, elas vão aplaudir a sua vitória. Porque talvez você era algo impossível, mas Deus gosta do impossível para fazer possível. Então aquilo que é impossível na nossa vida vai se tornar possível, porque Deus, Ele te escolheu. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Coloca a mão assim, ó. Olha para mim aqui, ó. Põe a mão assim, ó. Põe a mão, meu irmão, assim, ó. Olha lá. Ei. Psiu. Ei, escolhido. Psiu. Ei, escolhido. Escolhida. Pastor Esmeraldo, nós fomos escolhidos. Cada um de nós que estamos aqui fomos escolhidos. Versículo 13. Lucas 6:13. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu. Então quem te escolheu foi o próprio Deus. 12 deles, que também deu o nome de Deus. Ele nos escolheu e Ele vai trocar o seu nome. Lá vai o cachaceiro, não, agora é pastor. Lá vai um pingunço, não, agora é um homem de Deus. Lá vai a meretriz, a prostituta, não, agora é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração. Deus, Ele vai nos trazer das profundezas e vai nos colocar de pé e vai trocar o nosso nome de vergonha para nome de honra. As pessoas olham e falam, é ladrão, é bandido, é assassino. As pessoas colocam nome sobre nós, nome de acusação.
Mas Deus vai trocar o nosso nome e colocar o nome. É vitorioso, é vencedor, é abençoado. Deus vai trocar o nome de pessoas aqui nesta noite. As pessoas que têm te chamado de nome de humilhação, nome de vergonha, essas mesmas pessoas vão ter que honrar o seu novo nome, porque Deus vai te dar. Deus, ele vai lá no cartório e vai tirar os nomes de sentença e vai colocar o nome de vitorioso. E você vai andar com seu registro. Você vai andar com seu registro. E você vai dizer para todos: eu já fui, não sou mais. Eu era, eu não sou mais. Ô cachaceiro, eu já fui, mas eu não sou mais. Ô pingunço, é verdade. Eu era, mas não sou mais. Deus, ele trocou o meu nome. Trocou? Qual é o seu nome? Me respeita, agora eu sou um homem de Deus. Me respeita, agora eu sou uma mulher de Deus. Porque quando as pessoas elas começam a taxar nós por alguns apelidos, ela não está te respeitando, ela está te desrespeitando. A pessoa chama a outra de cachaceiro, viciado. Não, ela não está te respeitando, ela está te desrespeitando. Agora não, Deus trocou o meu nome. Abaixa a bola, mais respeito. Você está falando como de Deus agora. Porque Deus, ele mudou o meu nome e Deus vai mudar o nome de muitos aqui. O nome que as pessoas te chamavam, elas não vão lembrar mais. E essas mesmas pessoas serão as mesmas pessoas que chegarão diante de você para pedir um ensino, para pedir uma palavra, para pedir uma oração. As pessoas que ainda não conhecem da sua história vão dizer: olha, você estava lá conversando com o cachaceiro lá e você foi pedir oração para ele. Ué, você estava falando com aquele pinguço, você foi pedir oração. Não, ele não é mais pinguço, você não sabia da história, não. Deus mudou a vida dele. Mudou da água para o vinho, agora ele é outra pessoa. Cachaceiro, irmão, nunca mais na vida daquele homem. Deus mudou a história dele. Agora ele é um pai de família, agora ele é um homem respeitoso, é um homem educado. Deus mudou a história dele, mudou o nome dele de vergonha para o nome de honra. É um homem respeitoso aqui no bairro, na comunidade. Todo mundo respeita ele, respeita ela. Porque Deus mudou o nome dele. Deus vai mudar o nome de muita gente aqui. Talvez tenha alguém aqui que... Talvez alguém te chame de algum apelido que até você não gosta. As pessoas te chamam, você até responde, mas você não gosta desse apelido. Você fala: não, esse cara não é eu. Tem uma música que fala: esse cara sou eu. Não, isso aí não é eu, não. Eu não sou esse cara, mas vai passando os anos, parece que você começa a acostumar com aquilo. A pessoa fala tanto que você é, e até você começa a acreditar: não, acho que eu sou mesmo. Todo mundo fala que eu sou, acho que eu sou mesmo. Não, se fosse uma, duas, mas um monte de gente fala que eu sou, então acho que eu sou mesmo. E aí até você começa a acreditar nessas mentiras do diabo, irmão. O diabo está colocando apelido sobre a sua vida e você está começando a acreditar. Não, acho que eu sou isso mesmo, acho que tem razão mesmo. Não, eu não presto mesmo, não valo nada. Mas Deus, ele te escolheu. Algumas pessoas falam assim: eu nunca vou para a igreja, porque dentro da igreja só tem gente pecadora, pessoas falhas, pessoas erradas, pessoas cheias de defeito. Aí eu digo para elas: você pode vir também, cabe mais um. Porque é o que tem aqui dentro mesmo, né? Pessoas que falharam, pessoas que ainda falham, pessoas que erraram, que ainda erram. Nós estamos aqui na casa de Deus porque nós somos pecadores, é por isso que nós estamos aqui. Para poder aprender a palavra de Deus. E nós possamos praticar aquilo que nós aprendemos e tornar homens e mulheres diferentes na mão do nosso Deus. Então aqui tem esse tipo de gente mesmo. Pessoas falhas, pecaminosas, cheias de vício, cheias de pecado. Deus veio para os doentes. Deus veio para os enfermos. Quando Jesus estava aqui,
alguns homens que diziam ser homem de Deus, diziam: se ele fosse quem ele é que está dizendo, ele não andava com essas pessoas aí, ó, andando com meretrizes, entrando na casa de pecadores. Uma certa feita, Jesus entrou numa casa, ele foi convidado para estar naquela casa, e ali um monte de homens respeitosos, né? Homens honrados. Quando de repente entra uma mulher. Essa mulher, ela se joga nos pés de Jesus e começa a lavar os seus pés com as suas lágrimas. E ela começa a secar os pés de Jesus com os seus cabelos. As pessoas que ficaram em volta falam: olha que ridículo, que palhaçada, desculpa a palavra. Como é que pode um negócio desse permitir que uma mulher dessa ficar nos pés dele, chorando, molhando todos os pés dele com a lágrima, agora secando com... As pessoas que estavam em volta ficaram indignadas com aquilo. As pessoas estavam tudo pessoa importante, pastor Everaldo. Ele foi convidado para ir almoçar. Aí Jesus disse assim: não importune esta mulher, porque quando eu entrei aqui, vocês não me deram nem um copo de água para beber. Quando eu entrei aqui, vocês não me deram nem água para poder lavar os meus pés. Mas ela, desde a hora que ela chegou, ela lava os meus pés. Ela estava cuidando de Jesus. E era uma pecadora. E aqueles que diziam ser importante, não deu o menor valor com quem estava dentro da casa. É igual Marta e Maria. Jesus, ele chega na casa de Marta e Maria, uma preocupada com seus afazeres, com seus compromissos ali, talvez preparando um bolo de chocolate com... Como que é? Chocolate com cenoura, talvez preparando ali um cafezinho. E a outra estava sentada nos pés de Jesus, fazendo o quê? Aprendendo a palavra. Aquela mulher, ela ficou indignada: Senhor, o senhor não se incomoda não? Eu estou aqui trabalhando, fazendo o seu bolinho, um cafezinho para o senhor tomar. E a minha irmã sentada aí ouvindo. Não. Ela escolheu o melhor. Ela está sentada para aprender, enquanto você está se preocupando com muita coisa. Então, quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos sentados no pé do Senhor Jesus para aprender. Quando você deixa de estar na casa do Senhor Jesus, você está ansiosa ou ansioso, preocupado com muita coisa, mas está deixando o principal, de aprender a palavra de Deus. E aquela mulher, ela escolheu a melhor coisa. Ela sentou nos pés de Jesus para aprender. Se você está aqui, irmão, aprenda a palavra de Deus e pratica ela. Não faça igual muitos de nós que entrou dentro da escola, só passou porque a prefeitura liberou, que senão... Então, se você está aqui, irmão, aprenda, escute cada palavra que é dita. Porque a palavra de Deus fala que o meu povo, ele sofre por falta de conhecimento. E conhecimento da palavra de Deus. Então, Jesus, ele vai trocar o nosso nome. As pessoas não vão te chamar pelo nome que te chamavam. E se alguém te chamar pelo nome de antigamente, você fala: opa, esse cara aí já morreu, ó. Já faz muito tempo. Agora eu sou nova criatura. Agora eu sou um novo homem, uma nova mulher. Eis que as velhas coisas se passaram. Eis que tudo se fez novo na minha vida. É uma nova história, um novo começo. Uma folha em branco que Deus está te dando para você escrever uma nova história na sua vida.
A velha história do passado pode rasgar e jogar fora, irmão. Deus está te dando uma caneta de ouro na sua mão para você poder escrever uma nova história. Deus está te dando uma nova oportunidade para você reescrever a sua história, reescrever a sua vida. Aquilo que as pessoas diziam, as pessoas falavam, palavras de maldição que foram lançadas sobre a sua vida, todas delas não vão ter mais autoridade sobre a sua vida. Porque você vai ter a chance de escrever uma nova história para você, irmão. Amém, irmãos? E quando já era dia, chamou os seus discípulos. Durante o dia, Deus chamou 12 discípulos para poder andar com Ele. Então, cada um que está aqui nesta noite foi o próprio Deus que escolheu para poder estar aqui. Porque Deus, Ele quer secar a lágrima dos olhos de pessoas aqui nesta noite. Talvez a sua vida foi só momentos de lágrimas, de choro, de tristeza. Mas Deus, Ele quer secar as suas lágrimas nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Olha o que fala em João capítulo 15, versículo de número 16. Não me escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós e vós nomeei, para que vades e deis fruto, e vossos frutos permaneça, a fim de que tudo o quanto meu nome pedi ao Pai vos conceda. Amém, irmãos? Não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que você possa dar bons frutos. Então significa que tem pessoas que estão dando bons frutos e tem pessoas que estão dando maus frutos. Porque a palavra de Deus ela é muito, muito clara, né? Está nos ensinando, né? Para que você possa dar bons frutos. Então tem pessoas que estão dando fruto, mas o fruto não é bom, o fruto é mau. E fruto serve para quê, irmãos? Para se alimentar. Então tem pessoas que estão se alimentando de bons frutos e tem pessoas que estão sendo alimentadas com maus frutos. Então o testemunho que você está dando dentro da sua casa não está sendo bom fruto, está sendo mau fruto. E as pessoas que estão dentro da sua casa estão comendo o fruto que você está passando para essas pessoas. E Jesus está dizendo que foi Ele que te escolheu para você, a partir de agora, começar a dar bons frutos. Porque antes você não estava dando bom fruto. Você estava dando um péssimo, um ruim fruto. Mas quando Deus te escolhe é para você parar de dar maus frutos e começar a dar bons frutos. Deus quer que você dê bons frutos aonde você estiver e aonde você for. Porque Deus, Ele nos nomeou, nos deu um novo nome. Ele nos escolheu. Aquilo que era rejeitado, desacreditado. Deus, Ele escolheu você para que a partir de agora você não dê mais maus frutos, mas que você possa a partir de hoje começar a dar bons frutos. Você que vai dar bom fruto, se coloque de pé.